Quero que você abra comigo em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Você pode ficar sentado, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Em algumas versões diz para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a tua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quero que você volte comigo um pouquinho no capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 6. Diz assim: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E mais um versículo, voltando para o 22, o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Feche os seus olhos, meu querido. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que ministre o nosso coração nessa noite. Vem encher o nosso coração com a tua presença. Senhor Jesus, o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Essas palavras que falam, Senhor Deus, do reino dos céus, que falam do céu, aonde nós vamos viver a eternidade. Revela para nós, através do teu Espírito Santo. Traz uma revelação segundo a tua vontade, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Amém. Eu quero falar de uma vida, meu querido, hoje. Uma vida que flui do trono de Deus, uma vida que vem dele para nós. Nós, há algum tempo, né? Talvez você já há algum tempo, ou talvez há pessoas que ainda não, decidiram, tomaram uma decisão na vida. A decisão que eu tomei foi: agora já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então quer dizer que eu já não existo mais. Quem existe é Jesus em mim. Isso significa que a minha vida é dele, é para ele. Quem já tomou essa decisão na sua vida? Para ser um discípulo de Jesus tem que tomar essa decisão. Para receber o reino dos céus na sua vida, tem que tomar essa decisão. Você não vai poder entrar lá, não pelos seus méritos. Você não vai entrar no céu pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer, por aquilo que você ajudou alguém ou deixou de ajudar, não que não seja importante. Mas você vai entrar no céu se você for a imagem e semelhança de Deus. Se você for Jesus. Se dentro de você tiver o sangue de Jesus correndo nas suas veias. Se você tiver entregue a sua vida totalmente para Ele. Esse é um ano que Deus tem nos direcionado para a gente contagiar muitas pessoas com o amor dEle. É o ano da paixão. Vamos falar mais forte, ficar mais contagiante, tá? É o ano da paixão. Qual que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas? Tem um propósito de Deus que ele é para toda a eternidade, já existe hoje, e ele vai permanecer esse propósito até a eternidade, até os séculos dos séculos, até o momento que nós estivermos no céu, e lá no céu vai permanecer esse propósito.
Sabe qual que é esse propósito? O propósito eterno de Deus? Qual que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida? Se você tem vindo à igreja há algum tempo já, você já escutou essa ministração. Então você sabe responder. Se não, você não escutou ainda a resposta. Mas o propósito eterno de Deus está no capítulo 21, versículo 3. Vai lá no versículo 3. Olha o propósito eterno de Deus. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O propósito eterno de Deus é que nós sejamos a casa dele, é que nós sejamos a família dele. Esse é o propósito eterno de Deus. Porque lá no céu nós vamos permanecer sendo a família de Deus. Aqui na terra Deus já tem esse propósito de que essa família aumente, muitos irmãos, muitos filhos. Olha só, essa família está aumentando, não está? E nós não somos família de Deus? Fala para o teu irmão, que bom que você está aqui. Você é família de Deus. E quem quer que essa família aumente aqui também? Você quer? Eu quero. E já tem alguns nomes em oração já esse ano. Quem já está orando por algumas pessoas que ainda não fazem parte da família de Deus? Estão ainda com o coração talvez machucado, afastado do Senhor, não receberam a salvação, não entenderam a palavra ainda. E Deus vai colocar no seu caminho essa pessoa e vai te dar a oportunidade de você falar do amor dele para essa pessoa. Essa pessoa então vai se tornar também parte da família de Deus. E esse propósito ele vai continuar lá no céu. Lá no céu nós seremos o quê? Tabernáculo. É uma casa, uma tenda. Nós seremos a família de Deus lá. Você vai permanecer sendo filho de Deus lá no céu. E que bom que lá no céu você não vai pagar conta de energia, sabia? Você sabia disso ou não? Que lá no céu você não vai pagar conta de luz? Vou te dar uma boa notícia então, uma boa razão para você ir para o céu. Lá no céu você não vai pagar conta de luz. Porque lá não vai ter luz. A luz que vai ter lá vai ser o próprio Senhor que vai brilhar o dia inteiro sobre as nossas vidas. Não vai haver trevas nem escuridão lá no céu. Que bênção, né? Não vai precisar pagar energia. Lá o Senhor vai ser a nossa força. O Senhor é o nosso alimento. A gente leu no capítulo 22, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Isso significa a intimidade tão profunda que eu e você vamos ter com Deus. Nós vamos estar contemplando a face dele todos os dias. Igual você está vendo a face dessa pessoa, igual você olha a face para quem é casado da tua esposa todo dia, não é verdade? Você olha e fala: que face mais linda, que bom que eu vou passar com você o resto da minha vida. Não é verdade? Você não pensa isso? Aproveita aí então e fala, dá aquele... Fala assim: eu vou passar com você o resto da minha vida. Você é linda, maravilhosa. E com o Senhor nós vamos passar o restante da nossa vida. Se para você é difícil vir na igreja uma vez por semana, eu até vou te dar uma orientação: não queira ir para o céu. Porque lá no céu, você vai passar 24 horas do seu dia com o Senhor. Você vai passar 24 horas do seu dia louvando. Você não vai nem ficar cansado. Acabou a canseira lá. Lá a canseira acabou. Lá você não vai precisar dormir. Lá você não vai sentir fadiga. Lá você vai ter até um outro nome. Sabia que lá no céu você vai ter um outro nome? Você vai receber o nome segundo a pessoa que você foi como cristão. Se você como cristão foi uma pessoa bem paciente, o seu nome lá vai ser paciência. Se você foi uma pessoa mansa, aqui todo mundo é manso, né? Tem alguém aqui que é nervoso demais? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém. O pessoal tudo é abençoado aqui, mansinho. Lá no céu o seu nome vai ser assim: mansa. Que bênção, né? Que alegria. Lá no céu então, nós vamos estar o tempo todo em intimidade com Deus. E diz que lá no céu, o trono de Deus vai estar mais alto. O trono do Senhor, do Cordeiro, e do trono dele
vai vir um rio de águas cristalinas, um rio que flui de lá e vem descendo e vai para o meio da cidade onde nós vamos habitar. E ali então, aquela água, ela alimenta as árvores que ali tem, e uma das árvores principais que é a árvore da vida. Lá no céu tem uma árvore da vida, é a árvore que Deus criou lá no Jardim do Éden. E diz que essa árvore, ela produz fruto 12 meses do ano. Já viu uma árvore assim? Que produz fruto os 12 meses do ano, ela não tem outono, não tem inverno, não cai folha, nada disso. A Bíblia diz que a folha dela cura toda ferida, as feridas das nações. A folha dela cura as feridas das nações. Esse rio que desce do trono, essa árvore da vida, ela representa Jesus na nossa vida hoje. Esse rio que vem do trono de Deus é Jesus. Esse rio ele tem que passar pela nossa vida. Esse rio ele tem que passar por nós, ele tem que, melhor, até entrar dentro de nós. A árvore da vida significa Jesus também. Jesus é aquele que cura toda ferida. Jesus é aquele que vai salvar e curar as feridas dessas nações, das nações, vai tirar a corrupção, vai tirar a prostituição, vai tirar toda a maldade, vai tirar essas coisas ruins que a gente vai recebendo todo dia. Hoje eu estava ouvindo uma ministração de tarde e o pastor falou algo interessante. Hoje em dia há um apelo sexual tão grande em tudo que você vai fazer. Você vai comprar um quilo de carne no açougue, tem lá uma mulher segurando um pedaço de carne, de biquíni. O que tem a ver uma mulher de biquíni com um pedaço de carne? Quem gosta de futebol? Você vai lá acessar o canal do Globo Esporte para ver o pastor falando isso, né? Ele estava falando, e é verdade. Você vai acessar o canal do Globo Esporte para ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Você está interessado no futebol, você quer saber quanto que tá, quantos pontos está seu time. Você entra lá, tem uma mulher de biquíni, ou às vezes está até pelada já, segurando uma bola de futebol. Que negócio esquisito, né? Então tem um apelo sexual para todo lado. E nós temos que guardar nosso coração disso. Nós temos que guardar o nosso coração disso. Como que nós limpamos o nosso coração disso? Através desse rio. Como que essas feridas são saradas no nosso coração? Através da folha dessa árvore, que é Jesus. Através de Jesus. A tua nova vida está em Jesus. A sua novidade de vida está em Jesus. É Ele que é o rio que flui e que deve entrar no seu coração e transformar a sua vida. Deus está nos levando por esse deserto. O mundo é o deserto. Deus está levando a gente pelo meio do deserto. Nós estamos seguindo a nuvem. Quem está seguindo a nuvem? O Senhor é a nuvem. Nós estamos seguindo Ele. E no meio desse deserto nós temos lutas, nós temos guerras. Imagine se você estivesse no deserto. Nós não estamos no deserto físico de verdade. Mas se você estivesse no deserto, a primeira coisa que você não poderia deixar de ter para você sobreviver? Água. Você precisaria de água. E Jesus vai dizer, eu sou a água da vida. Aquele que tem sede, venha até mim e beba. O povo de Deus que está no deserto tem a água. Nós temos a água. Nós estamos passando aquele momento difícil, nós dobramos nosso joelho, nós vamos lá no nosso líder de célula, nós procuramos o nosso irmão, nós vamos para a palavra, nós vamos jejuar, vamos orar, e aquela água fresca vem sobre nós, nos alivia, nos direciona. Quem aqui em 2015, que passou, começou o ano talvez enfrentando uma luta, um problema difícil, e esse problema passou, se acabou 2016, passou. Quem aqui enfrentou isso? E venceu. Passou pelo deserto, veio a água fresca. Você tem a água fresca, Jesus. Agora, quantos que não morreram de sede no deserto do nosso lado?
porque não receberam essa água, porque não foram atrás dessa água, ou talvez porque nós não oferecemos essa água para essa pessoa. Nós temos a água viva, de nós também flui essa água, e nós precisamos levar essa água para as nações, para todas as nações. Essa água sacia a nossa vida. Em Ezequiel capítulo 47 também fala de um rio, é o mesmo rio. E esse rio, em Ezequiel 47, fala que ele flui do templo. As pessoas estão olhando e de dentro do templo está fluindo um rio. O que significa isso? A igreja é a representante, a igreja, nós, estou falando do templo físico, estou falando de nós representamos a Deus aqui nessa terra. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. É nós que estamos aqui com esse produto, com essa água, para oferecer para as pessoas. É nós que somos os portadores da vida que as pessoas precisam. As pessoas que não têm a água, nós estamos portando essa água. Nós temos que dar essa água para as nações. E essa água, ela flui do templo, significa que ela flui da igreja. Eu já tenho falado isso para você, a bênção que é você fazer parte da igreja. Não estou falando da igreja metodista, estou falando da igreja de Cristo. Você está numa igreja local, você fazer parte de uma família. A bênção que é você fazer parte de uma família, na fé. Pessoas que amam você, pessoas que cuidam de você, pessoas que se importam com você, que oram por você. Tem lá uma picuinha ou outra, né? Tem alguma picuinha por aí ou não? Não, né? Quem não deve ter picuinha? O povo aqui é muito abençoado. Às vezes tem uma picuinha ou outra, mas meus filhos também, eles se amam, são irmãos, mas às vezes eles se pegam também. Depois a gente conversa e faz uma pastoral e eles pedem perdão. Se conserta. A igreja é uma bênção. A igreja traz dignidade para as pessoas. Você, com a palavra de Cristo, gera dignidade na vida das pessoas. Quantas pessoas que um dia tiveram jogada nas ruas e hoje estão pregando a palavra, talvez são pastores de algumas igrejas. Quantas pessoas que talvez um dia estava lá, cheio dos problemas, de trauma, de confusão na vida, situações difíceis, situações que não conseguem resolver, e hoje estão ajudando outras pessoas, porque um dia entraram na igreja, conheceram a Jesus. A vida dela foi transformada, receberam dessa água que flui do trono de Deus. Essa água limpou a vida da pessoa e agora essa pessoa então está sendo um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Esse rio, que bênção que sai da igreja. Que bênção, e esse rio não permanece na igreja. Interessante que o rio não forma um açude dentro da igreja. Deus nunca falou para a gente fazer um açude dentro da igreja. Deus falou que o rio sai para fora. Isso significa que você tem que estar lá fora, representando a Jesus. Você tem que estar lá fora, amando Jesus, contagiando as pessoas, contagiando a seguir a Jesus. Você tem que estar lá fora, levando essa água fresca para as pessoas que estão sedentas. Tem muitas pessoas que estão sedentas. Eu tenho certeza que todos esses carros que ficam passando aqui, ó, todos os cultos, passam vários carros aqui, passam devagarzinho, olhando. Muitas dessas pessoas, talvez era você no passado. Não era? Quem aqui dava uma voltinha em volta da igreja? Tem alguém aí? Ficava dando voltinha lá, ó. Ó quantos aí, ó. Ficava dando voltinha. Pegava um pouquinho da água fresca. Na minha conversão também foi assim. Eu não entrava na igreja, fui buscar minha namoradinha lá na igreja, hoje é minha esposa. E lá fora eu escutava o som que alguém estava falando aqui dentro. E no finalzinho eu começava até a orar. Na oração final eu já até orava. Às vezes nervoso que estava demorando para acabar. Mas muitas vezes assim aquela palavra estava entrando no meu coração, aquela brisinha estava indo. Eu me lembro lá na 25 de março. Alguém já foi lá na 25 de março? Se você nunca foi, meu querido, não vai. Porque é um lugar horrível para você ir passear. Principalmente se você não tiver dinheiro para gastar lá, é um lugar terrível. Não vai. É confusão, aquele monte de gente. E eu lembro que entrava naquele shopping,
que não é shopping, que é uma galeria. Você entrava lá, nem ar-condicionado tinha. Tinha um ventilador, tipo esses grandão aí, ó, um pouco menor, mas que jogava água nas pessoas. Tinha uns guichinhos na frente assim, ó, e o ventilador jogava aquele monte de água. Que gostoso que era ficar na frente daquele ventilador. Que aquele calor enorme, aquela panela de pressão que é São Paulo. E você recebendo aquela aguinha fresca. O mundo está assim, onde está a aguinha fresca? Ai meu Deus do céu, eu preciso de uma aguinha fresca. Lá na tua célula tem água fresca. Da tua vida pode jorrar água fresca. E talvez na sua vida ainda não tenha essa água fresca. Você pode receber hoje essa água fresca. Você pode receber hoje essa água da vida. É Jesus que te convida para essa água, para receber dessa água da vida. Essa água que flui do trono de Deus, então ela transforma a gente. Se você quer uma mudança na sua vida, então, vai atrás dessa água. Vai debaixo dessa cachoeira. Quem aqui já entrou debaixo de uma cachoeira? Gostoso, não é? Aquela água vem batendo na gente assim, parece que vai levar a gente. Aquela água fresca, gelada, que chega a arrepiar. Mas é refrescante, é gostoso. Essa água transforma a nossa vida, igual a água do rio, que ela vai indo e buscando seus caminhos, e vai transformando pedras, vai transformando ambientes, vai transformando tudo. A água que flui do trono de Deus também transforma a nossa vida, vai levando todas as tranqueiras embora da nossa vida. Sabia que no mundo também tem um rio? Sabia que no mundo também tem um rio? Mas o rio que tem no mundo é um lamaçal. É aquele rio que você entra. Não sei se você já teve essa experiência de entrar num rio para se banhar e você sai de lá com os calção tudo embarreado, com as unhas do pé tudo preta, de tanto barro que tinha lá. Não te limpou nada, só piorou a situação. É aquele lamaçal onde os porquinhos ficam. Esse é o rio que o mundo tem para se refrescar. É igual vai estar chegando, daqui a pouco chega o carnaval. A represinha que o carnaval oferece é assim, é um lamaçal, é um chiqueiro. Na verdade é um chiqueiro, mas eles fazem uma fachada bonita. Coloca assim, ó, aqui é um parque aquático. Por lado de dentro da fachada é um chiqueiro. Aí você entra lá, pula naquela lama, está de noite, você não vê que é lama, está fresquinha. E quando você sai daquela lama, passado 4 dias, você sai arrebentado, sem um dinheiro no bolso. Depois descobre que você vai ter 2, 3 filhos. Ou você descobre que se é mulher, você descobre que está grávida, não sabe quem que é o pai. Aí cresce mais um revoltado na vida. E aí você não sabe mais o que fazer da vida. E assim por diante. Pega uma doença. Esse é o lamaçal, esse é o rio que o mundo oferece. Esse é o rio que está aí fora. Agora o rio que flui do trono de Deus, qual que é? Águas cristalinas, olha, limpa, transparente. Quando a gente serve a Deus, não temos nada que esconder de ninguém. É transparente. Deus leva embora. Muitos chegam a dizer assim, aí ó, aprontou, e agora está lá na igreja dando de santo. Quem já escutou isso aí aqui? Eu já escutei também. O quê? Aquele lá? Não. Cuidado, hein, pastor? Aquele lá é tranqueira. Está indo lá na igreja, mas é um sem vergonha. Meu querido, o rio passa e o rio transforma. Transforma ou não transforma? Quem aqui já é uma nova criatura? Amém. Porque o rio transforma a nossa vida, ele vai levando. E o rio transforma e traz também cura. O rio traz cura. E eu tenho orado muito esse ano para que Deus possa vir com o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Esse rio possa trazer muitas curas. Possa realmente trazer muitas curas, libertações. Muitas pessoas possam ser curadas, transformadas. Esse é um rio que não gera medo em nós. É um rio que traz segurança, paz. É aquele rio que você olha, aquela calmaria. Você olha aquele pôr do sol bonito, aquele rio calminho, gostoso. Você sente a paz que vem de Deus.
Esse é o rio que flui lá do trono do Senhor. E esse é o rio que deve passar na sua vida hoje. Esse é o rio que você tem que permitir. Você não pode sair daqui hoje sem permitir que esse rio passe sobre você. Que esse rio comece a limpar o seu coração, comece a transformar você, comece a curar você, comece a libertar você. A folha que sai dessa árvore, a árvore da vida, ela cura todas as feridas das nações. Fala, Senhor, cura minhas feridas hoje. Talvez espiritualmente hoje você está um leproso, cheio de feridas. Essas feridas estão te consumindo, mas tem uma água da vida, tem uma folha que sai da árvore da vida, que pode curar você, pode libertar. Jesus. Fala o nome dele, fala Jesus. O rio do mundo, ele produz muitas doenças em nós. Produz rancor, mágoas, raiva, ódio. Produz mentira. Faz a gente acreditar até em feitiçaria. O rio que está no mundo, esse rio do mundo, ele leva a gente para a prostituição. E, meus queridos, abra aqui no versículo 15 do capítulo 22. Esse é o resultado de quem quer ficar se banhando no açudão do mundo. Olha só. Fora dessa cidade, fora da cidade celestial. Fora ficam os cães, não é os cachorrinhos, mas aqueles que praticam abominações. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Você acha que é o desejo de Deus que essas pessoas fiquem fora? Não. Mas era a escolha deles, que eles quiseram ficar fora. Quiseram continuar mergulhando no açudão do mundo. Fala para o teu irmão assim, ó, não mergulhe no açudão. Piscinão de ramos. O mundo é aquele piscinão de ramos. Aquelas prainhas, né? Que tem aqui na nossa região, na época de Réveillon. Você entra lá, você sai com um pneu enroscado no seu pé. E coisa pior, não vale a pena nem falar, que aparece boiando naqueles lugares. Jesus é um rio de águas limpas, correntes, a sujeira não para, ela vai embora. Jesus leva embora da nossa vida, dá pra gente uma nova história, leva toda a tristeza, leva toda a enfermidade. São águas limpas, são águas de um avivamento sobre a nossa vida. Isso é avivamento. Essas águas já fluíram lá de Jerusalém e um dia veio para o mundo. Foi para a Europa, foi para a África, veio para os Estados Unidos, veio para o Brasil. Hoje a Europa está precisando desse rio de novo. O rio de Deus hoje está no Brasil. O rio de Deus está sobre essa nação. Muitas pessoas estão se rendendo ao Senhor Jesus, porque o rio está passando, é um rio de avivamento. O rio chegou em Corbélia, amém? O rio do avivamento chegou em Corbélia, está passando pela sua casa. E quer passar na casa do seu vizinho também. Quer passar naquele teu amigo que é o improvável, que fica te tirando sarro. Daqui uns dias você vai ver ele de joelho, rendido aos pés de Jesus. Quer passar na vida daquelas pessoas que são talvez consideradas os príncipes do açudão. É aqueles que é os piores do mundo. Mas o rio quer passar lá. E o rio vai transformar, o rio vai limpar. Glória a Deus. Em João capítulo 7, versículo 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Olha o que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa ir até Jesus. Se você não foi até Jesus ainda, você precisa ir até Ele. Não tem outra solução. Não tem outro caminho. Essa é a solução, esse é o caminho. Não importa o que você está enfrentando. Não importa como está a tua vida.
Não importa se você está com a vida toda destruída, não importa se você como filho está derrubado, se você como esposa, como esposa, como pai, está tudo... Não importa como você está. Não importa quem é você. O que importa é o que essas águas podem fazer com você. O que importa é se você quer tomar essa água, se você quer ir lá e tomar essa água cristalina, essa água refrescante. É água de mina, é gostosa, é água fresca, saudável, que produz cura na gente, produz transformação. Essa água flui, contagia, essa água sacia a sede. No entanto, meu querido, nós precisamos ir sempre até essa fonte e buscar dessa água.